capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 1. Todos encontraram, digam amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Repita comigo, por favor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Qual é o tema do vosso congresso? Jovens fortificados em Cristo. Diga mais uma vez. Jovens fortificados em Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu 3 cartas pastorais. Quantas cartas? 3. Essas 3 cartas pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo, foram direcionadas a 2 de seus cooperadores. O primeiro deles foi Tito. O segundo, o próprio Timóteo. Observe que das 3 cartas, 2 delas foram endereçadas a Timóteo. A carta ou as cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu a Timóteo tinham alguns propósitos, alguns objetivos. Em primeiro lugar, um dos objetivos principais da carta do apóstolo Paulo a Timóteo era exortar a Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Em segundo lugar, exortar a Timóteo a defender a pureza do Evangelho, combatendo os falsos ensinamentos pregados pelos falsos mestres que disseminavam heresias no meio da igreja em Éfeso, a igreja que Timóteo ele pastoreava. Em terceiro lugar, um dos propósitos principais do apóstolo Paulo também era orientar a Timóteo como resolver os problemas da igreja. E por último, encorajá-lo a cumprir o seu ministério, mesmo diante do desprezo, do sofrimento e das perseguições que se levantavam contra ele e contra a igreja do Senhor. Quando falamos de Timóteo, é preciso responder esta pergunta: quem era Timóteo? Qual a importância que este jovem ele tinha nas Sagradas Escrituras? Porque o apóstolo Paulo se preocupou tanto com ele? Porque ele era tão importante para Paulo? Porque Paulo chamava ele de filho? E porque Paulo constantemente estava encorajando a Timóteo? Essas e outras perguntas, elas surgem quando estudamos sobre a vida de Timóteo e elas precisam serem respondidas. Quando falamos de Timóteo, percebemos que ele é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Por quê? Porque dos 27 livros do Novo Testamento, 2 livros carregam o seu nome. E vale destacar que, além disso, Timóteo ele é citado em mais 10 livros do Novo Testamento, além dos livros que carregam o seu nome. Ele é citado no livro de Atos, no livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão e Hebreus. Observe que o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus, ou aquele que adora a Deus. A palavra de Deus nos traz algumas informações sobre a família de Timóteo, como por exemplo, seu pai, sua mãe, sua avó, que eram pessoas que tinham uma fé elogiada pelo apóstolo Paulo.
que tinha uma vida ilibada, uma vida de testemunho nos dias da igreja primitiva, uma vida de testemunho honrada, não só a família de Timóteo, no caso sua mãe e sua avó, mas o próprio Timóteo dava bom testemunho. Veja, a primeira vez que Timóteo aparece nas Escrituras, em Atos capítulo de número 16, abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 16, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. E chegou a Derbe e Listra. Quem foi que chegou a Derbe e Listra? Quem? Paulo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo o quê? Acompanhe comigo. Um certo discípulo por nome, filho de uma, que era o quê? Mas de pai, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Observe que a avó e a mãe de Timóteo, elas eram crentes admiráveis. Veja o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 5, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em quem? Em ti. Observe que Timóteo, baseado no capítulo 16, versículo 1, ele nasceu em um lar dividido, não só culturalmente, por ele ser pai de um homem grego, mas também espiritualmente. Alguns estudiosos concordam que o pai de Timóteo era alguém que não servia a Deus. Não dá para fazer esta afirmação, mas é o que muitos estudiosos acreditam. A Bíblia não fala muito do seu pai, a não ser essa referência que ele era filho de um homem grego. Mas no que diz respeito à sua avó e à sua mãe, elas aparecem nas Escrituras como mulheres com uma fé admirável, que ensinaram a Timóteo desde a infância as Sagradas Escrituras. Veja o que diz a palavra de Deus ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e o versículo de número 15, nos diz assim: tu, porém, permanece em quê? Naquilo que o quê? Aprendeste, e de que foste o quê? Sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Observe que Timóteo era uma criança ensinada. Ele cresceu no temor do Senhor porque foi ensinado. Sua avó e sua mãe investiram nele, ensinando as Escrituras. Porque, olhe para cá, irmãos, não há como a igreja crescer de forma saudável sem a exposição da palavra. Se nós nos apegarmos somente a hinos, é muito bom. Quem me acompanha sabe, eu amo louvar, eu amo tocar, eu amo a parte musical da igreja. Mas a vida do jovem, a vida do crente, não é só de louvor. Porque não vai ser o louvor que vai te sustentar na hora da luta. Paulo não disse assim: permanece naquilo que tu, na música que tu ouviu, no hino que tu ouviu. Não, permanece naquilo que tu aprendeste, porque tu aprendeste desde cedo as sagradas letras.
A palavra de Deus nos faz firmes, nos dá firmeza, nos dá maturidade para vencermos os desafios. Somente a palavra de Deus é quem vai nos fazer forte. Diga amém por isso. Então, Timóteo, ele foi ensinado desde a sua infância, mas Deus tinha uma obra com Timóteo. E Deus, ele une não só pessoas, Deus une propósitos. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu preciso de alguém. E Deus sempre vai usar alguém para abençoar a minha vida. Está ouvindo? Não se sinta ou não queira ser o lobo solitário, ou ser alguém autossuficiente, ou achar que você sabe mais do que todo mundo, ou que você não precisa de ninguém. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: Josué precisou de Moisés, mas Moisés precisou de Jetro. Eliseu precisou de Elias, e Timóteo precisou de Paulo. Porque Deus sempre vai usar alguém para nos lapidar, para ser instrumento de lapidação para a gente, para nos ensinar, para nos moldar, porque a gente não sabe de tudo. E como Deus sabe que a gente não sabe de tudo e que sozinho a gente não consegue, Deus levanta pessoas e põe no nosso lado pessoas que conseguem enxergar algo de Deus em nós, porque vai ter muita gente que vai olhar para você e não vai lhe valorizar, que não vai ver nada de Deus em você, mas Deus sempre vai abrir os olhos da pessoa certa para enxergar o que Deus tem contigo. Deus tem as pessoas certas para as obras específicas. Você acredita nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Então, Deus vai marcar o encontro. Se puder melhorar esse som para mim, meu amigo, eu lhe agradeço. No nome de Jesus. Deus vai marcar o encontro entre Paulo e Timóteo. E como é que Deus vai marcar esse encontro? Permitindo que uma situação adversa aconteça. Olha para cá. Paulo não conheceu Timóteo na primeira viagem missionária. Paulo conheceu Timóteo na segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé e João Marcos. No meio do caminho, João Marcos, ele desiste da viagem. Ele retorna do campo missionário, amedrontado com os desafios da obra missionária. E quando ele retorna da viagem missionária, Paulo fica muito triste com ele. Entretanto, nos mostra a palavra de Deus que há um desejo no coração de Barnabé e de Paulo fazer uma segunda viagem missionária. E eles conversam entre si e dizem: olha, vamos visitar as igrejas por onde passamos. Barnabé então diz a Paulo: Paulo, vamos chamar João Marcos para ir conosco novamente. Paulo discorda e diz: não, eu não concordo que chame João Marcos, porque ele nos abandonou desde a Panfilha. Não há condições de chamarmos para seguir viagem conosco nessa segunda viagem missionária, porque ele pode nos abandonar. Entretanto, a Bíblia diz que houve uma contenda entre Barnabé e Paulo. Barnabé segue viagem com João Marcos e Paulo fica só. Ele então vai atrás de cooperadores para estar fazendo a obra de Deus na sua segunda viagem missionária. Então ele chama para estar com ele um jovem chamado Silas. Silas é o primeiro integrante
que viaja com Paulo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 15, versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando o que, irmãos? As igrejas. Mas como disse, Deus vai marcar um encontro entre Paulo e quem? Timóteo. Nessa viagem que Paulo inicia, nessa segunda viagem missionária, ele então chega nas regiões de Derbe, Listra, e encontra ali um certo discípulo chamado Timóteo. A igreja dá bom testemunho dele. Olhe para cá, deixa eu lhe ensinar algo aqui da parte de Deus. Não é você que vai falar sobre você. São as pessoas que vão dar bom testemunho sobre você. Não somos nós que nos aprovamos. Porque a nossa autoaprovação inconsciente ou consciente, ou falada ou escondida dentro do nosso coração, não muda nada. Quem vai nos aprovar é quem está ao nosso redor. E quem aprova alguém que Deus tem chamada é a igreja dele. E a igreja aprova Timóteo e fala dele para Paulo. E a Bíblia diz que Paulo quis que Timóteo fosse com ele. Irmãos, isso aqui é muito bonito, porque Paulo percebe que Timóteo tem uma chamada, e ele agora vai investir na vida espiritual de Timóteo. E sabe o que é que Timóteo encontra assim que ele vai viajar com Paulo? Experiências com o Espírito Santo de Deus. Olhe, Deus vai lhe dar experiências. Escute isso que eu estou lhe dizendo. Para o que Deus tem com você, Ele vai precisar lhe amadurecer e lhe dar experiências. Sabe por quê? Porque vai vir tanta luta, tanta prova, que se tu não tiver experiência com Deus, tu não vai suportar. Mas se tu tiver profundidade com Deus, experiência com Ele na palavra, na oração, no altar, na intimidade, nas revelações, a luta vai vir, o vento vai soprar, mas tu vai ficar firme, porque tu tens experiência com Ele. E quais experiências que Timóteo tem com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, a direção do Espírito Santo para a vida dele. Porque Paulo intenta pregar a palavra de Deus em determinados lugares. Atos 16, versículo 6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Escute isso aqui. Timóteo sai com Paulo para pregar. E quando ele vai pregar em uma cidade, o Espírito diz: não quero que entre aí. Timóteo, mas não foi o Espírito que enviou o apóstolo Paulo? Ele não disse que eu deveria ir com ele para pregar, e agora eu vou pregar? O Espírito Santo está dizendo que não é para pregar. Paulo disse: vamos para outra cidade. Quando Paulo tenta ir para outra cidade, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus os impediu. Olha o que o Espírito está ensinando aquele jovem Timóteo, que está começando a jornada dele. É que na jornada e no trajeto espiritual não dá para caminhar por caminhos que eu planejo. Na jornada e na caminhada espiritual que Deus tem comigo, eu preciso ser guiado por Ele e andar por onde Ele quer que eu ande. Tu não vais ficar sem direção. Deus
Deus irá te orientar por onde tu deves andar. Deus vai te dar a direção. De noite, Paulo tem uma visão. Ele vê um homem que dá um grito e diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E quando Timóteo vai com Paulo para lá, sabe o que é que Timóteo encontra lá? Sofrimento. Paulo é preso, espancado, vai parar no cárcere. Tudo isso era Deus dando experiências a Timóteo. Sabe por quê? Por causa da obra que Deus tinha com ele. Por favor, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: por causa do que Deus tem contigo, Ele vai te permitir passar por situações que tu não quer passar. Mas não é para te matar, é para te amadurecer, é para te fortificar. Você pode glorificar a Deus por isso. Paulo começa a andar com Timóteo e Timóteo começa então a crescer. Eu já vou terminar. Capítulo 16, versículo 1 de Atos, Timóteo é apresentado como um discípulo. Capítulo 16, versículo 21 de Romanos, Paulo chama Timóteo de cooperador. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10, Paulo chama de trabalhador da obra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, Paulo chama de pregador do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo chama de servo de Jesus Cristo. Colossenses 1 e 1, Paulo chama de irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, Paulo chama Timóteo de ministro de Deus. 1 de Paulo a Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo chama de homem de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo chama de evangelista. Olha, irmãos, primeiro discípulo, depois cooperador, depois de trabalhador da obra do Senhor, depois pregador do Evangelho, depois servo de Jesus, depois irmão, depois ministro, homem de Deus, evangelista, até que Paulo diz assim: tu és meu filho amado. Sabe o que é isso? Crescimento. Sabe o que é isso? Confiança. Timóteo desfrutava da confiança de Paulo. Ei, seja alguém confiável. Paulo confiava tanto em Timóteo que ele entregava cartas na mão de Timóteo para Timóteo levar para as igrejas. Paulo confiava tanto em Timóteo que ele mandava Timóteo trazer relatório das igrejas para informar Paulo como as igrejas estavam. Imagine se Timóteo fosse alguém que não fosse de confiança. Quando ele levasse a carta para as igrejas, ele perdia a carta, ele mudava o que estava escrito. Se ele não fosse alguém de confiança, sabe o que iria acontecer? Se ele tivesse alguma picuinha com alguém da igreja de Coríntio ou das igrejas que ele passou, ele ia lá para levar a mensagem para Paulo, sendo influenciado pelo lado pessoal, porque ele dizia assim: eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, então eu vou queimar ele com Paulo. Mas ele não fazia isso não, porque ele era alguém de confiança. Paulo sabia quem era ele. Paulo disse: eu confio no que Timóteo fala, então eu vou escrever as cartas a partir do que ele está me dizendo. Está entendendo? Seja alguém confiável. Quando Deus confiar alguma coisa a você, através da sua liderança, seja alguém confiável. E Timóteo foi crescendo, até Paulo dizer assim para ele: chegou o tempo de caminhar sozinho.
Porque às vezes Deus tira as moletas espirituais da gente. Às vezes a águia, quando quer que o filhote voe, ela joga ele do ninho. Nem sempre vai ter o dirigente, o coordenador da mocidade lá para te orientar. Nem sempre vai estar o pastor lá para te dar um conselho. Às vezes vai ser você e o desafio. E Paulo disse assim: ô Timóteo, chegou o tempo, meu filho. De quê? De andar só agora. Andar só, Capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Olha aqui. Paulo disse: olhe, até aqui foi comigo. Daqui para frente é você e Deus. E agora vai vir os desafios. Porque a obra traz desafios. E qual é os desafios, Paulo? Desprezo. Olhavam para ele e diziam assim: é muito novo, é menino, não tem condição de tomar conta da igreja de Éfeso. Aí desprezavam ele. Aí Paulo disse assim para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Você pensa que você está isento do desprezo? Jesus foi desprezado. Sabe qual é o problema da minha geração? É que queremos ser aplaudidos constantemente. Queremos ser elogiados constantemente. Queremos tapinha nas costas. Mas ei, sente chamada de Deus. Se prepare para o desprezo. Mas sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Não deixe que lhe desprezem por você ser jovem. Mas para que não lhe desprezem, seja o exemplo. Tenha postura. Você é novo. Não acreditam no que Deus tem com você. Falam, criticam, mas mantenha a postura. Trate o povo bem. Se comporte bem. Fale bem. Cuidado com os pensamentos, Timóteo. Cuidado com as ações. Cuidado com as atitudes. Cuidado com o tratamento. Era Paulo dizendo assim: se você, por mais que for jovem, por mais que lhe desprezem pela sua idade, lhe achem menino, mas se você manter a postura, vão dizer assim: Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele. O desprezo era um dos desafios que Timóteo teve que enfrentar. Mas ele também precisou vencer outro desafio. Sabe qual foi? A timidez. Ele era tímido. Tinha uma chamada. Deus deu dom a ele. Mas ele tinha vergonha de pregar, de falar. Aí Paulo disse: prega, Timóteo. Fala, Timóteo. Desperta o dom que há em ti, Timóteo. Desperta
o dom que é em ti, porque eu conheço, Timóteo, as profecias ao teu respeito. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu conheço as promessas de Deus ao teu respeito. Eu sei que Deus te deu o dom da palavra. Eu sei que Deus te deu o ministério. Mas porque tu teme? Porque tu estás com medo, Timóteo? Torna a despertar o dom que há em ti. Torna. Esse torna a despertar, sabe o que é que significa? Torna a acender a chama. Está recebendo a palavra? O pregador não precisa fazer nada, só falar a palavra. Era como se houvesse uma fogueira dentro de Timóteo. E devido ao desprezo, à perseguição, à angústia, às tentações, às dificuldades que todo jovem passa, essa chama fosse se apagando. Timóteo foi desanimando, se entristecendo, ficando fraco. Aí Paulo olhou para ele e disse: meu filho está diferente. Ele não é mais o mesmo. Ele estava tão animado, mas as lutas parece que está fazendo ele desanimar. Aí Paulo escreve para ele: meu filho, está bem pertinho de Deus me levar. Eu preciso lhe dizer algo. O que é, meu pai? Fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Paulo diz assim: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo a ele? Meu filho, eu sei que está doendo, meu filho. E eu não vou poder lhe ajudar para sempre. Deus vai me levar. No final da carta, Paulo diz isso: o tempo da minha chegada, da minha partida chegou. Mas busque força em Deus para vencer esse desânimo. Se apoie na graça, no favor de Deus. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Não deixe esse desânimo te acabar. Não deixe essa frieza dominar teu coração. Não permita que o desprezo, que as lutas, as palavras de alguém, as incompreensões, até as tuas fraquezas te façam desanimar, te façam querer desistir do que Deus tem contigo, que te faça querer abrir mão do que Deus te chamou para fazer. Deus te trouxe aqui para te dizer: lembra-te das promessas que eu te fiz. Milita, Timóteo, pelas profecias que foi dito ao teu respeito. Tem promessas desde o ventre de tua mãe. Deus falou sobre ti para tua mãe.
Deus falou contigo na adolescência, Deus tem falado contigo na tua juventude, Deus tem falado contigo até o dia de hoje, e Deus está lhe dizendo: não permita que as lutas e o desânimo lhe tirem do meu projeto e do que eu tenho com você. Se anime, receba força, receba alegria, levante a cabeça, levante a cabeça. Feche seus olhos. Ai, meu Deus. O que Deus vai fazer aqui hoje é tão grande. Quantos soldados feridos aqui hoje. Outros estão cansados. Outros estão desanimados. Mas o general de guerra me trouxe aqui para dizer algo para ti. Eu não desisto de você. Eu conto contigo. Mesmo fraquinho. Porque eu vou te animar hoje. Te alegra, Josué. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Olha a voz de Deus falando contigo. Pega a espada. Pega o escudo. Tu és meu soldado. Não te chamei para ficar assim. Eu vou te usar muito ainda na terra. Eu vou usar ainda muito a tua boca. Eu vou tomar os teus lábios. Eu vou te usar nessa cidade. Eu vou te usar nesse estado. Eu vou te usar na minha obra. Te alegra, soldado. Te alegra. Oracando ramarasa. Evarigio bracantio manasia. Alorgia, cantoro cotolo choro cotolo gomontria. Receba, abra sua boca para receber a presença do Espírito Santo. Lá em cima, lá na galeria, receba aí a presença de Deus. Aqui embaixo, na direita, os jovens, os homens, recebam a glória de Deus sobre a vossa vida. Abra a boca para receber a glória de Deus. Aqui na esquerda, as moças, receba a presença de Deus. Aí no telão, receba a glória de Deus. Me permita, pastor, aqui no púlpito, receba a força de Deus. Deus conta conosco. Ele conta conosco. Ele conta conosco. Te anima, te alegra, te alegra. Receba, receba, glorifique, abra sua boca para glorificar. Abra sua boca para glorificar. Recebe aí, obreiro, aqui na porta. Recebe aí nos corredores. Receba a glória de Deus. Está descendo, irmãos. Isso aqui não é para lhe emocionar. Eu estou debaixo da direção de Deus e da autoridade da palavra. Receba no nome de Jesus força nesta noite. Ânimo, alegria, coragem. Receba ousadia, receba poder.